Deixa eu falar do show de jogo que aconteceu. Violininha já tá rolando aí, ó. E o Tarcísio, hein? Tarcísio tá temporariamente suspenso dos jogos do Vasco. Nota oficial do Vasco. A Vasco SAF. Aí o cara tava reclamando do Tarcísio nos comentários do Instagram, cara. E Vasco SAF o quê? É Vasco da Gama, pô. É porque pra fins de Federação de Futebol do Rio de Janeiro é Vasco SAF. E nesse momento, o Lúcio Barbosa, CEO da SAF do Vasco, está reunido com membros da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para discutir a atuação do árbitro da partida de ontem, do Vasco contra o Bangu, lá em Brasília. Árbitro este que, infelizmente, estragou a boa partida disputada lá no estádio Mané Garrincha. O Tarcísio Pinheiro Caetano expulsou o Jair, deu um pênalti a favor do Bangu bastante duvidoso e deu num total de 15 minutos de acréscimo no segundo tempo, possibilitando o gol de empate do Bangu. Uma arbitragem muito questionada pelos dirigentes do Vasco e amanhã traremos mais detalhes. Agora, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Dimitri Payet, o francês que está sendo a sensação do Vasco nesse início de temporada. Tá fininho, tá magrinho, emagreceu 8 quilos e vem fazendo partidas fantásticas com a camisa do Cruz Maltino. Ontem foi mais um exemplo disso. Marcou um gol, participou do lance do primeiro gol assinalado pelo Praxedes, mostrando o comprometimento e a sua habitual qualidade técnica. A gente vai trazer a palavra do Ramon Dias, falando especificamente sobre o Payet. Ele explica a diferença do Payet quando chegou ao Vasco para o Payet de hoje. Quando chegou Payet, por aí, muito tempo que não jugava e necessitava adaptar-se ao futebol brasileiro, como necessitávamos nosotros también. Vasco estaba en una situación complicada, dificilísima, y entendió que cómo hay que entrenarse, cómo hay que vivir. Hablando con él, está muy cómodo en Río, está mucho más integrado, es un gran profesional y le está dando jerarquía al equipo. El equipo lo está acompañando y la verdad está mucho mejor, no solo él, sino también todos, pero él, por supuesto, hace la diferencia porque es un jugador de categoría. Tá aí, portanto, o técnico vascaíno. O Vasco segue em Brasília se preparando para o próximo duelo contra o Nova Iguaçu, quarta-feira, no Parque do Sabiá. O mando de campo é do Nova Iguaçu, jogo acontecendo às 18h10, 6h10 da noite. Atenção ao horário, Nova Iguaçu e Vasco, quarta-feira, 6h10 da noite, lá em Uberlândia. Para esse duelo, o Ramon Dias não conta com o Jair, que cumpre suspensão. Zé Gabriel deve voltar a assumir a titularidade na cabeça de área. Hoje, o atacante Adson falou com a Vasco TV, se disse muito feliz, realizado em vestir a camisa Cruz Maltina e falou também sobre a amizade que ele possui com o João Vitor e com o Lucas Piton, uma amizade da época de Corinthians. A gente lembra que esses 3 jogadores foram formados na base corintiana. O Vasco aguarda aqui no Rio de Janeiro a chegada de outros 4 reforços. O goleiro Kehler, que veio do Internacional, o volante Pablo Galdames, que vem do Genoa, da Itália, o Vitor Luiz, do Curitiba, e o Juan Sforza. Esse está servindo a seleção argentina na disputa do pré-olímpico e só vai se apresentar após o término dessa competição. Vamos por partes? Temos muito para falar do Vasco. Antes eu preciso complementar o noticiário, viu? Porque enquanto o Brandão gravava, o Vasco divulgou às 5 da tarde, precisamente, que o Paulinho teve uma ruptura no ligamento do joelho. Sim, verdade. Vai passar por cirurgia e a recuperação nesse tipo de lesão varia em torno de 8 a 10 meses. Então, Paulinho fora de grande parte da temporada. Quase o ano inteiro, né? É, praticamente. Uma pena, porque a gente sabe do potencial dele e ele vinha fazendo um 2024 bom até aqui, né? Nos amistosos, nesse começo de temporada. Um lance feio, né? Imagem até forte no jogo contra o Bangu. Vamos torcer pela recuperação do Paulinho. Aí, né? Força pra ele. E pro Vasco também, que perde um jogador importante. Foi. Sobre o jogo de ontem. Você vai lembrar do Tarcísio. Não é Tarcísio, é Tarcísio. É. Ele foi o árbitro daquele Flamengo e Botafogo caótico do ano passado no Mané Garrincha. Com 3 expulsões do Botafogo. Sim. Marçal, Tiquinho. Ou seja, ele é muito e Rafael. Bom, né? Enfim, o problema é ele continuar apitando jogos importantes. Por quê, né? Talvez por falta de mão de obra, de material humano. Pô, não é possível. Pode ser. Pode ser, porque a arbitragem é um problema nacional. Não é só a gente aqui do Rio de Janeiro que sofre com isso, não. Mas no Rio, ela especificamente
Não sei, nós temos 2 dos melhores árbitros do Brasil aqui, que são o Wagner Magalhães e o Bruno Arleu de Araújo. Agora, quando você desce a escadinha... os 2 melhores árbitros do país? Dois melhores. E olha que os melhores são Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio não vive a melhor fase da carreira. Eu gosto do Ramon Abate. Ramon Abate Abel. Isso, Abel Abate Abel. Mas é difícil, é um problema crônico do futebol brasileiro, não é só o Rio de Janeiro que sofre com isso. Mas o que mais me incomoda no Tarcísio... Seu índio, hein? O índio parou, né? Beirando os 50, 60 anos já. O Marcelo Gilma Henrique não tá mais aqui. Não tá mais no Rio de Janeiro, seria um árbitro que aptaria com frequência jogos dos grandes por aqui. É o árbitro mais velho da Série A. E era o nosso ouvinte. Acho que o Voaden parou, né? Não, ele é mais velho que o Voaden. É mais velho que o Voaden? Caramba. Mas enfim, é um problema crônico e a gente faz sofrer, mas erros de arbitragem acontecem. A questão é que o Tarcísio ele tem uma postura em campo enérgica, e a sensação que passa pra quem tá assistindo o jogo é que ele quer aparecer mais do que os jogadores. E aí você vai minando os times, os caras vão ficando muito irritados, e foi isso que aconteceu. Ele arrumou uma expulsão do Jair, com menos de 5 minutos de jogo, o Jair acerta a bola. Jair foi expulso em Brasília. Em Brasília. E o detalhe é que eu tava muito ansioso, eu queria muito ver o Jair de novo. Porque eu entendo... Pô, precisava mesmo? Porque eu entendo que ele é o titular desse time, Cantarelli. Acho que o Vasco fez um investimento pelo Jair lá atrás e falta dar uma oportunidade pro Jair com um time sólido. Sim. Porque quando ele jogou, ele entrou numa furada danada. Foi, isso é verdade. Não é? E a partir do momento que o Vasco passa a ter um meio campo sólido com o Paulinho, com o Payet, gostaria de ver o Jair atuando. Payet magro e o Paulinho em boa fase. Só que aí foi um desastre completo, porque o Jair é expulso no começo do jogo e o Paulinho sai machucado também no começo do jogo. Então desfigurou completamente o meio campo do Vasco. Eu não quero nem levar esse jogo em consideração. É um começo de temporada, mas está cada vez mais exposto que o Vasco precisa de atacante. Os atacantes de lado do Vasco não correspondem. Agora perdeu o Paulinho. Perdeu um articulador, né? O Paulinho é um segundo homem de meio campo. Mas atua pelo lado também, né? Atua pelo lado, mas não é muita dele. Os atacantes de lado que entraram ontem, o David, ele foi muito bem na saída de jogo. Quando ele saiu, o time melhorou muito. Eu sou um entusiasta da contratação do Adson, acho um menino muito talentoso, mas ainda é pouco. E o Verratti precisa de um reserva. O Verratti precisa de um reserva imediato. Eu entendo que ele tem, obviamente, condição de ser titular, já demonstrou isso no ano passado, mas ele já tem 35 anos, é um jogador de idade avançada que não vai jogar os 90 minutos de todas as partidas. E aí você não pode olhar pro banco para tentar resolver um jogo, e aí o seu banco de reservas tem à disposição Ryan, Eric Marcos, Serginho, Rossi. Ninguém ali no banco do Vasco tem disponibilidade, categoria e capacidade para mudar os rumos de uma partida. E o Vasco precisa aproveitar enquanto tem o Payet inteiro, pô. O Payet tá magro aí, tá jogando muita bola, parece que joga uma outra rotação, acertando vários passes, e a galera lá de frente não corresponde. O que mais me incomodou no Verratti ontem foi a postura, não foi a atuação. Não vou fritar ninguém, nem incomodar ninguém. Em janeiro ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, tem muita temporada ainda pela frente, então calma aí, não dá pra gente condenar, dizer que tá tudo errado ainda em janeiro, no segundo jogo do time no Campeonato Carioca. Mas eu entendo que as opções que o Vasco tem hoje pro ataque, principalmente depois da saída do Gabriel Peck, são opções muito limitadas pelo que o Vasco quer buscar aí nessa temporada.